principal dificuldade que eu tenho hoje, né, como uma pessoa adulta, é ainda a barreira atitudinal. Eu acho que ainda a sociedade, ela não olha, ela não enxerga as pessoas com deficiência com grande potencial. Meu nome é Sony, então eu comecei a perder minha visão na infância, né? Desde meus 5 anos de idade eu comecei a usar óculos, e mesmo usando óculos eu tinha algumas dificuldades mesmo com a lente. Mas foi só em 1991, que eu fui num médico, num oftalmologista especializado em retina, e ele descobriu que, além da minha miopia, da minha astigmatismo, eu tinha uma doença na retina, uma doença genética, que no caso estava me afetando e afetou o meu irmão também. Então meus pais têm 2 filhos, os 2 têm deficiência visual, e essa doença é uma doença degenerativa da retina, que eu ia começar a perder a visão conforme o tempo. Então, só que como eu tinha, naquela época eu tinha 11 anos, eu ainda tinha uma visão boa. Então a ficha não caiu naquele momento. E aí eu fui passando pela adolescência, aí eu já comecei a ter várias dificuldades. Então eu tinha muita dificuldade de andar à noite, nos lugares escuros. Eu tinha dificuldade para ler os livros. Então na adolescência, quem lia os livros para mim era minha mãe. Eu já não conseguia mais, eu tinha que sentar muito na frente da lousa. E aí eu tinha que muitas vezes ir embora para casa e pegar o caderno do amigo para poder copiar, porque eu não conseguia copiar tão rápido como nos 45 minutos da aula. Mas onde que realmente eu fui entender que eu era uma pessoa com deficiência visual foi quando eu completei 18 anos, e aí foi onde eu quis tirar a carteira de motorista e eu não conseguia passar nos exames oftalmológicos. E aí foi realmente que eu entendi que eu era uma pessoa com deficiência, que eu não podia dirigir, que muitas coisas que eu tinha sonhos de fazer eu não poderia mais por causa do problema da visão. Mas mesmo assim eu não desisti, né? Eu terminei os meus estudos, me formei no Albert Sabin e depois eu fui fazer minha faculdade. De acordo com o Ministério da Saúde, o termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Meu nome é Eduardo, eu sou proprietário de uma rede de clínicas de odontologia e estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Hoje em dia, no Brasil, existe uma série de regras e normas que você tem que atender quando você tem qualquer negócio, que são chamadas regras de acessibilidade. Então, elas tendem a garantir que as pessoas tenham fácil acesso e locomoção dentro dos estabelecimentos. Então, assim, não é um preconceito, mas assim, a falta de conhecimento. E aí é a falta de lidar com pessoas. Então, uma coisa que sempre me incomodou bastante é que muitas vezes eu vou ao shopping, eu vou numa loja, e aí eu tô com a minha esposa, ou eu tô com a minha filha, e muitas vezes o vendedor ele não fala comigo, ele fala com a minha esposa, pergunta, mas o que ele gostaria? Ou então eu vou no restaurante, o garçom pergunta, mas o que ele quer beber? O que ele quer comer? Então isso é muito triste para nós, porque quando a gente entra numa loja, quando a gente entra num restaurante, quando a gente entra em qualquer estabelecimento, a gente paga o mesmo preço que uma pessoa que não tem deficiência, né? Então a gente quer ser bem tratado como as pessoas normais. Então isso deixa a gente bem chateado. Então, mas isso é por falta de inclusão, é por falta de convivência. Por isso que é muito legal esse trabalho de vocês, porque leva informação para mais pessoas. E quanto mais informação, mais abre portas para a gente. Quando a gente vai atender um paciente, um exemplo, um paciente de deficiência visual, se você vai fazer um tratamento para esse paciente ele não consegue nunca teve a visão e não consegue imaginar um tratamento ortodôntico, como os dentes dele vão ficar.
visualmente você não consegue mostrar isso num modelo, numa foto, ele não tem essa possibilidade. Então você tem que explicar o tratamento de uma outra maneira, utilizando outras formas para que ele entenda. Então, por exemplo, você vai poder explicar que o encaixe dos dentes dele depois do tratamento vão ser feitos de uma outra maneira, que a boca dele vai fechar de uma outra maneira, que a forma como ele vai fazer a higiene na boca dele vai ser mais fácil, que ele vai ter a função da mastigação, função mastigatória melhorada. Então, essas são formas de você passar para o paciente a informação de como ele vai atingir o objetivo do tratamento sem necessariamente você usar uma imagem, uma coisa visual. Esse é o tipo do tratamento. Com relação a como as pessoas reagem a uma pessoa deficiente, aí depende muito das pessoas. Hoje as pessoas acho que estão ficando mais tolerantes a essas diferenças, estão começando a entender que as pessoas precisam de ajuda, começam a ser mais solidárias com essas pessoas, mas ainda tem uma boa parcela da população que tem discriminação com relação a isso. Os profissionais da área de saúde não podem, não devem ter esse tipo de discriminação. Eu fui convidado a liderar o movimento da Bengala Verde no Brasil. Então, o que é o movimento da Bengala Verde? É um movimento de pessoas com baixa visão. Hoje, dentro da deficiência visual, existe a pessoa cega, aquela que não enxerga absolutamente nada, e existe a pessoa com baixa visão. E a pessoa com baixa visão são aquelas pessoas que ainda enxergam alguma coisa, mas que têm bastante dificuldade. E essas pessoas se identificam através da Bengala Verde. Hoje a Bengala Verde está dentro de uma ONG, né? Então o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer todo mês, a gente faz encontros da Bengala Verde em algum lugar de São Paulo, a gente se reúne em alguma estação e de lá vai para um restaurante, vai para alguma lanchonete ou para algum lugar para poder unir as pessoas, para que as pessoas possam conviver e lidar, né? Às vezes tem mães que levam filhos, que acabaram de descobrir que a criança tem uma deficiência visual e que vai ter uma baixa visão. Então a pessoa idosa que devido a alguma doença está perdendo a visão e quer entender como é que faz para viver com a deficiência visual. Então a gente procura todo mês fazer essa reunião. O Brasil hoje ainda está, no meu modo de ver, está engatinhando em termos de garantir os direitos deles. Nós vivemos em São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das cidades da América Latina. Mesmo andando em São Paulo, você não vai ver calçadas completamente adaptadas, calçadas sem buraco, onde a pessoa pode se locomover de uma forma simples e com segurança. Então, mesmo na maior cidade do Brasil, na cidade mais rica do Brasil, você não tem ainda esse acesso garantido. A discriminação ela acaba sendo de forma indireta. Não que você vai discriminar, mas às vezes a gente não dá a devida atenção para as pessoas que têm as deficiências, né? E por não dar tanta atenção, você acaba não resolvendo os problemas dessa pessoa. E é por isso que vem as leis para garantir o direito. O grande problema é que essas leis sejam aplicadas, que elas sejam exigidas e que as pessoas e as empresas e o próprio governo adapte a cidade a essas pessoas. Se você não tiver uma consciência coletiva, isso não vai acontecer.